a ave de rapina e o homem do conselho. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente, e o homem do meu conselho desde terras remotas. Porque assim o disse, e assim acontecerá. E eu o determinei, e também o farei. Ouvi-me, ó duros de coração, os que estás longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará. Mas estabelecerei em Sião a salvação, e em Israel a minha glória. Isaías 46, 9-13. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Lembrai-vos de que o Senhor era e há de vir, há de se manifestar, há de revelar-se, há de ser conhecido. E temos 3 caminhos para ouvirmos falar de Deus e ouvi-lo e ganhar a fé que nos aproximará dele e nos proporcionará vê-lo. Primeiro, elevar os olhos para os montes e para os céus de cima e ler o que os céus proclamam. Um dia declara ao outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Segundo, buscar no livro do Senhor e ler. Nenhuma destas coisas escritas falhará, e nenhuma faltará. Perguntar qual é o bom caminho e andar nele, sem desviar-se para a direita ou para a esquerda. Terceiro, examinar as Escrituras Sagradas, porque são elas que testificam do Deus eterno, do Senhor do tempo e do Pai da eternidade, que é o fim, o derradeiro, o último e o ômega, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Diante de toda a vida do homem, se buscou ou se creu em um poder acima de todos os poderes que foram sendo identificados, um ser maior do que todos os seres vistos e imaginados, e uma sublimidade que sempre se mostrou crescente no entendimento humano, acima de todas as medidas alcançadas, conforme o dia do nascimento, da descoberta, da expressão, da experiência individual ou coletiva. Mas o homem sempre acreditou em um ser maior que si e lhe chamou Deus, que significa dominador. Então, o ser amoroso de quem queremos falar, ajudando ao homem a se aproximar dele, estabeleceu a verdade de que somente dá para ser um Deus se for um e único, logo igual a Deus, só Ele mesmo, que anunciou o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. É verdade que todo anúncio humano que é programado para hoje ou amanhã, acontecendo ou acontecido, é sempre antes do evento em alusão. Mas o anúncio da parte de Deus é tão absolutamente verdadeiro que ele mostra, expõe e vive o fim desde o princípio, porque é Deus atemporal. E não podemos esquecer desta verdade sempre que tivermos o fator tempo em nossos assuntos.
Deus é o estado e o fenômeno de toda a sua soberania dominadora, de forma que o que for antiguidade para nós, para Deus se cumprirá em verdade no mundo por vir ou no futuro, mas longínquo aos nossos juízos. Todo ele é já visto por Deus desde a antiguidade. Então, ele anuncia, mostra, expõe e torna palpável em qualquer tempo o que quiser, como quiser, segundo a sua boa vontade. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. O espírito de conselhos é um dos 7 Espíritos de Deus que nos fala de sua completa unidade, porque em todas as outras virtudes do Espírito, como se glorifica os 7 Espíritos de Deus, todos os seus conselhos, em todas as modalidades de ser, são um só e mesmo Deus que opera tudo em todos. E por desafios desérticos, getsêmanicos e calvariais, é um só conselho que nos dá a vida. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, ou, antes, parai de fugir do Deus que vos procura, porque o Pai, em 7 virtudes do Espírito Santo, procura aos adoradores a que o adorem em espírito e em verdade. E como glorificou o Espírito de Cristo, portanto, vós orareis assim: Pai nosso, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente e o homem do meu conselho desde terras remotas. Não somente por andorinhas, rolas e pombinhos, não somente por peixes, baleias ou jumentinhos, mas por ave de rapina, velhos ou menina, se ouvirá a voz que ensina e se atenderá ao conselho de Deus. Até os sábios e entendidos, que lançados à distância, nos confins da terra escondidos, lhes chamarei e me serão amigos, conselheiros para guiar, abrigos, moradas de Deus para ensinar. E se perguntará às alimarias do campo, às flores, às feras e às nuvens no seu canto, do calor da voz do vento que passou. E eles lhes repetirão o favor. Ouve, ó Israel, a palavra do Senhor. Porque assim o disse, e assim acontecerá. Eu o determinei e também o farei. Quando o Senhor fala, a fala de sua verdade é vida, e é já em si mesma o cumprimento em movimento sonoro de palavras. Mas quando o Senhor diz, estabelece para um tempo posterior ou anterior ao momento em que se ouve, mas tem franco e imediato cumprimento. Uma é a virtude prazerosa de falar. Outra palavra é determinação, ordenamento, mandamento, sentença e pedra fundamental. Dizer e determinar é fazer acontecer no presente, no passado e no futuro. E ficamos devendo à nossa expressão o pretérito do presente, que se cumpre de imediato após a palavra falada. Mas o presente do indicativo e o gerúndio nos auxiliam muito no entender ao Deus atemporal. Mas nesta escritura
relembra que é o poder de sua própria palavra que executa o que ele mesmo ordenou. Porque ele disse: sem mim nada podeis fazer. Ouve-me, ó duros de coração, os que estáis longe da justiça. Amados, tudo quanto nos cercam são a indagação ou uma pergunta de Deus. Tudo quanto nos rodeia são juntos a voz de Deus nos chamando a si. Tudo quanto nos envolve são os braços da graça nos conduzindo ao maravilhoso abraçar da justiça, sem medo. É a falta de confiança em um Deus pronto a perdoar e abundante em benignidade que faz a dureza de coração, no qual o homem somente se prepara para sentenças e condenações. A justiça de Deus nos trouxe de imediato à nossa queda no Éden, o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, o homem que esmagaria a cabeça da serpente, um advogado, um consolador, um paráclito e a propiciação pelos nossos pecados, a que proclama-o de tal maneira que inalcançável por expressões ou sentimentos humanos. O coração somente está duro porque não se aproxima da justiça que perdoa aos que não sabem o que fazem, porque não podem entender os próprios erros. Faço chegar a minha justiça e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. Eu vejo os seus caminhos e os sararei. Também os guiarei e lhes tornarei a dar consolações e aos seus pranteadores. Eu crio os frutos dos lábios. Paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Isaías 55, 6 a 8, Filipenses 4, 4 a 6, Isaías 57, 18 e 19. Mas estabelecerei em Sião a salvação, e em Israel a minha glória. Isaías 46, 9 a 13. Então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascimento do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. E virá um Redentor a Sião, e aos que se desviarem da transgressão de Jacó, diz o Senhor. Quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade de tua posteridade, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre.
Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará a Jacó de todas as suas impiedades. E este será o meu conserto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto a eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Isaías 59, 19 a 21. Zacarias 9, 9. Romanos 11, 26 a 29. A ave de rapina e o homem do meu conselho.